Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Já ouviram esse tema? Esse tema é um tema teológico muito debatido, pois existem duas formas de pensar esse texto que são mais famosas, mais conhecidas. Uma forma de pensar esse texto é com a tendência um pouco mais pentecostal, que diz que ele te batizará com o Espírito Santo, ou seja, quando você aceita Jesus, você é selado pelo Espírito Santo, mas na sequência ele vai dizer que o fogo ali é o fogo do Espírito Santo, que te dá o poder, o empoderamento, a unção, o revestimento de falar em línguas. Eles atribuem isso uma segunda bênção. Essa forma é a forma que eu cresci aprendendo, é a forma que eu criei por um bom tempo na minha vida. A segunda forma não é a forma também que eu acredito, mas também é a mais conhecida. Vai usar o contexto imediato, vai dizer, ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo, e vai usar o contexto imediato, que é no verso 12, que vai dizer que na mão dele está posto a pá, e ele pega o trigo, e ele joga a palha no fogo que não se apaga. Então eles usam essa expressão fogo que não se apaga e faz o link com o fogo do inferno, que é o fogo também que não se apaga. Então, essas duas ideias são as ideias mais conhecidas. Não é a ideia que eu hoje acredito, e não tem problema nenhum daqui a uns anos eu também acreditar de outra forma. Teologia é uma ciência, e como toda ciência, ela evolui. Né? Há poucos anos atrás o átomo era a menor molécula. Hoje você pode é, repartir o átomo em nêutrons e prótons, mas antigamente diziam é impossível, não dá para dividir um átomo, ok? Mas toda a ciência ela evolui. Então eu tenho uma terceira forma de pensar esse texto, eu quero ler para vocês lá em Mateus capítulo 3, verso 10. E o machado já está posto à raiz da árvore, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Presta atenção que o escritor está fazendo uma equiparação dele com aquele que é mais poderoso que ele. E ele vai dizer, eu vos batizo para arrependimento. Grave essa palavra arrependimento, porque ela é chave para o entendimento, até bati no microfone aqui, para o entendimento que eu quero te mostrar nessa oportunidade. Então ele está fazendo a equiparação. Eu vos batizo para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua ira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que não se apaga. Presta atenção, eu fiz questão de mostrar esse sentido da equiparação, porque realmente ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Existe, para mim, duas falhas, uma falha em cada linha de pensamento mais conhecida. A falha na forma de pensar pentecostal é porque está descontextualizada. Você precisa contextualizar com o contexto imediato do versículo 12. Então, eles tentam argumentar que é o fogo do Espírito Santo, mas com contextos remotos, e fica muito difícil de deixar isso harmonioso, no meu entendimento. A segunda forma de pensar, dizendo que ali é o fogo do inferno, ela é contextualizada de uma forma boa, mas a lógica dela não fica harmoniosa. Porque a lógica é, estão ali se arrependendo, estão ali se batizando, e eu estou pregando para eles, ó, vocês estão se batizando, ele vai te batizar com o Espírito Santo e vai te jogar no inferno. Fica uma pregação sem sentido nenhum. Eu estou pregando para a pessoa dizendo, ó, Deus vai te batizar com o Espírito Santo e vai te jogar no inferno. Então, para que batizar com o Espírito Santo? Joga direto no inferno, né? Para que gastar o Espírito Santo dessa forma? Então, é claro que eu estou explicando dessa forma só para que você entenda, mas para mim a lógica não fica harmoniosa. Então, como que eu deixo isso de forma contextual válida e de forma lógica válida? É só pegar essa equiparação que ele faz. Eu vos batizo com água para arrependimento. Então você vai logo ver que Deus ele é poderoso bastante para te batizar com o Espírito Santo e te batizar com fogo, porque esse fogo também é o fogo do Espírito, mas esse fogo não é o fogo de falar em línguas, de unção, de pular, de profetizar.
esse fogo é o fogo que nós somos batizados todos os dias. O fogo para arrependimento, o fogo do temor, o fogo que todo dia arde dentro do nosso coração para limpar as nossas iniquidades, para nos dar consciência do nosso erro e nos levar ao arrependimento. Esse fogo que não se apaga é o fogo do Espírito Santo, mas o fogo que limpa a iniquidade. E eu quero mostrar para vocês algum texto que harmonizam essa ideia, porque de forma contextual ela fica válida, porque a minha iniquidade ela é como a palha que tem que ser jogada e que tem que ser queimada para que o meu templo fique purificado, para que o meu templo espiritual fique limpo. E esse fogo é o fogo do Espírito Santo que queima essa iniquidade dentro da gente, que nos traz o temor. Você pode ver em Hebreus capítulo 12, verso 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O candelabro que simboliza a presença do Espírito Santo de Deus não poderia ser apagado. O candelabro não poderia ser apagado, porque simbolizava realmente a presença ali do Espírito Santo de Deus. Tem um texto lá em Levítico, capítulo 6, verso 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico capítulo 10, verso 1, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Se existe o fogo estranho, existe o fogo verdadeiro. O que lhes não ardera. Então saiu fogo de diante do Senhor e consumiu e morreram perante o Senhor. Pode ver que esses fogos que vão sendo retratados nesses textos que eu estou mostrando para você, não quer dizer que seja o fogo do inferno. Nem toda vez que a Bíblia fala fogo está se referindo ao inferno. Muitas vezes, e a maioria das vezes, esse fogo é o fogo do Senhor. Amém? Levítico capítulo 9, 24, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Agora, como provar que esse fogo purifica as nossas vidas? Lucas capítulo 24, verso 32. Está dizendo assim, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras, ardia no coração deles, porque eles sentiam o fogo do Espírito Santo ali na vida deles, agindo, atuante. Tito capítulo 2, verso 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, 11, e é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele que te batiza com o Espírito Santo e com fogo, fazendo o quê? Ele te santifica, ele te justifica, ele te lava com fogo que você é batizado todos os dias pela presença do Espírito Santo que arde em nossas vidas continuamente. Esse fogo que não se apaga. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Eu não vou colocar todos os textos aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo, e não é essa a intenção, mas só para que você fique com a ideia na sua mente, ok? Salmos capítulo 66, 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, nos afinaste como se afina a prata. Provérbios 17, 3. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Tá aí, pessoal, uma terceira forma de pensar esse texto. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Um grande abraço.